Hoje nós vamos entender o porquê dessa Terceira Guerra Mundial. O que acontece com os conflitos e o que Cristo tem a ver com tudo isso. Primeiramente, para a gente começar a entender a questão dessas disputas de poder, nós vamos buscar um ensinamento de Jesus, onde o mestre, em uma das passagens, ele fala para nós não julgarmos para não sermos julgados. E ele ainda destaca, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que medirdes, hão de medir a vós. Aqui a gente começa a entender que o conflito é um conflito interno. Não é um conflito exterior, é um conflito interior. Nós crescemos, assim como os países têm suas tradições e todas as suas crenças, nós crescemos com um tipo de, vou colocar aqui, de ensinamento. Uma forma de acreditarmos na vida. E isso vale não só para as questões de culturas de países, vale para a sociedade, para a família. Famílias que têm determinado tipo de crença, sociedades, bairros que são diferentes uns dos outros, porque isso é um processo repetitivo. A gente cresce com processos repetitivos que vai impregnando no inconsciente, vai formando a nossa personalidade. E ao formar a nossa personalidade, aquilo que está interior, nós acreditamos que é exterior e não é. O exterior está fazendo a partir do nosso mundo interior que acreditamos. E com isso se torna a realidade, mas não é a realidade em si. Porque se fosse a realidade em si, todos teriam a mesma forma de vida, mesmas realizações, mesmas riquezas, e não é o que vem acontecendo. Determinados países, com suas tradições, têm as suas crenças. E com isso, uns que se julgam no poder, que não existe poder, o maior poder foi o que Cristo trouxe ao trazer liberdade para as pessoas. Isso é o verdadeiro poder. Porque quando a gente alcança liberdade, a gente tem consciência. Por isso que as pessoas buscavam Cristo, porque Cristo levava à liberdade. Então esses países que acreditam ter poder, se julgam que o outro país está errado. Mas isso é uma crença interna, não é uma realidade. É uma crença interior da cultura daquele país e não é para os outros países. Está um governante fazendo um julgamento como um outro país deve ser, sendo que aqui para esse país que está sendo imposto alguma crença que não é verdade, para eles não acreditam. Então aí está o conflito entre os dois países, um querendo ter o poder, o outro não se submetendo a isso, porque tem suas crenças, e aí está os conflitos. Conflitos internos, primeiramente de quem quer impor alguma coisa, porque tudo que é imposto é desagradável. A gente pode ver pelos impostos que nós tantos reclamamos e que tem uma certa função. Mas por aí a gente vê os conflitos. Então é um conflito o quê? Externo? Não, é um conflito interior. Por isso que Jesus disse, não julguem para não serem julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados. Quando eu falo algo impondo para uma pessoa, estou fazendo baseado no que eu tenho como verdade. E a pessoa, por não aceitar aquilo, eu estou me auto-julgando. Olha o que Cristo fala. Não julguem para não serem julgados, porque estamos impondo uma verdade que é nossa, que não é para o outro, então ao mesmo tempo está voltando para nós. Lei de ação e reação de Newton, terceira lei de Newton. Olha que interessante. Então, é uma ação e reação igual e oposta.
Porque com a mesma medida que medirdes, hão de medir a vós. É algo que vai e volta. É como jogar uma bolinha de tênis na parede, ela vai voltar. Se a gente joga ela amarela, ela não vai voltar azul, ela vai voltar amarela. Então é isso que a gente precisa entender. Esses conflitos, guerras, só estão acontecendo pelo fato de ter um conflito interno, um julgamento interno que não é verdade. Quando a gente percebe que dependemos uns dos outros, porque a própria natureza da vida, os fatos históricos revelam isso, a gente entende que todos os países dependem uns dos outros. O sistema de escambo foi substituído pelo dinheiro pelo fato de não haver a coincidência de trocas. E com isso, o dinheiro, que é divino, é o meio de trocarmos valores, serviços, produtos, conhecimentos, e o dinheiro faz com que vivamos fraternalmente. Olha que interessante. Dinheiro não é uma criação humana, é uma criação divina. Pode ter sido construído pelo ser humano como ouro, como metais preciosos, como moedas, que virou recibos, que virou os bancos, que virou a cédula de papel, mas que, no fundo, é uma única coisa. Então, são formas de substituir o sistema de escambo para que vivamos fraternalmente, trocando produtos e valores, serviços uns com os outros. E aquele que tem e cria algo de muito valor e que muitas pessoas precisam disso, simplesmente vão valorizar aquela pessoa. Então é isso que a gente precisa entender. Essa guerra não é uma guerra externa, é uma guerra interna que a gente tem que ter para conosco mesmo. Isso vale para as nossas conquistas, realizações e satisfações. A prosperidade é uma guerra interna. No vídeo anterior eu falei de um espírito obsessor que está obsediando a gente, o espírito da pobreza. E se você assistir aqui no canal, procura aqui. Foi o vídeo anterior, o último vídeo. Você vai ver que esse espírito obsessor foi colocado na gente por alguém que você nem imagina. Assiste o vídeo que você vai entender a correlação entre o vídeo anterior e esse vídeo de hoje. Então, essa guerra não é uma guerra que a gente tem que ter com outro país, é uma guerra interna. É brigar conosco mesmo para entender o que Cristo veio ensinar. Não julgar para não ser julgado. Compreender para ser compreendido. Amar para ser amado. Perdoar para ser perdoado. Porque nunca é lá, é aqui. Então essa disputa não é uma disputa com outro país. É com nós mesmos. Entender o que Cristo veio falar. Porque Jesus fala de um Deus de total equilíbrio. E quando nós desequilibramos Deus que está dentro de nós, o próprio Deus, que é uma justiça, é uma lei, que não permite desequilíbrio, vai fazer com que a gente se reequilibre. Não é uma punição de Deus, é uma lei. E com isso vamos ter que reequilibrar, voltar ao equilíbrio, à pureza, ao prazer, satisfação e realização, que era o que tínhamos no paraíso. E que perdemos isso. A partir daí estamos em conflitos. Precisamos entender e de uma forma diferente o que Cristo veio ensinar. E é o que revelamos aqui no canal Momento de Despertar, com uma tradução diferente em o que as religiões ensinam. Uma tradução que faz com que a gente tenha lucidez de algo que está dentro de nós. Não como uma obrigatoriedade, uma imposição, que é o que as religiões falam. Porque você tem que fazer. Depende. Precisamos nos conscientizar. Quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, é sobre refletir sobre os seus ensinamentos. Buscar a lucidez. A luz é essa lucidez. Não é uma luz que clareia, embora
clareie a nossa mente, tire das trevas da ignorância. Mas é isso. Então, essa terceira guerra é uma guerra, na verdade, interna de cada país. Que um quer impor, outro não quer se subjugar, e com isso há os conflitos. E quando a gente entende que não podemos julgar para não sermos julgados, porque com o juízo com que julgarmos, seremos julgados, e com a medida que medirmos, hão de medir a vós, a gente consegue entender do porquê somos a própria criação. E fique na paz de Deus.